a todos, eu me chamo Juliana, sou professora de vocês de Biologia, vou lecionar essa disciplina com vocês. Eu sei que muita gente tem dificuldade, né, de videoaula, mas a gente, infelizmente, diante a todo esse cenário, a gente não está podendo ter aula presencial e por isso nós estamos disponibilizando esses vídeos, né, para vocês. Sei que também tem muitos alunos que é o primeiro contato com a biologia, que nunca tiveram essa disciplina, e por isso eu vou tentar ser o quanto mais clara, né, nos assuntos, nas matérias que a gente vai ver daqui adiante. Eu preciso também da colaboração de todos vocês para que a gente possa fazer um bom semestre. Eu sempre falo com todos os meus alunos que é muito importante um retorno deles diante a qualquer matéria que a gente está lecionando. Um exemplo, eu acabei de dar essa videoaula, você ficou com alguma dúvida em alguma parte do vídeo? Anota a sua dúvida, porque é muito importante. A biologia é uma matéria que ela é muito interligada. Então, você estuda hoje um vídeo, no próximo vídeo você vai precisar dos conhecimentos desse vídeo aqui. E por isso que é tão importante tá sempre tirando dúvida, não deixar acumular nenhuma dúvida de alguma matéria. Então, se vocês terminarem esse vídeo e seja a dúvida ela qual for, anota para a gente poder sanar essa dúvida e não levar ela adiante, porque ela pode prejudicar vocês, tá bom? Então, como é que eu dividi o nosso conteúdo? Da seguinte maneira: todo vídeo aula que eu for dar para vocês, eu vou estar disponibilizando imagens. Eu fiz uma apresentação, né, que eu acho que fica melhor para o aluno visualizar através de imagens. Eu não coloquei muita coisa escrita nos slides, eu foquei mais em colocar imagens, e eu preciso que vocês associem tanto a videoaula com a apostila. O conteúdo que está na apostila é muito importante também para o entendimento. Então, no momento que você estiver assistindo o vídeo, dá uma pausa, lê a apostila na parte que eu tô falando. Continua assistindo o vídeo, ou então assiste o vídeo até o final e depois lê a apostila, porque um vai complementar o outro. Não é só para assistir o vídeo e tá tudo bem. Não, precisa também acompanhar na apostila. A apostila vai ser um complemento para nossas videoaulas, tá bom? Possa fazer um bom semestre. Tá bom? Muito obrigada e vamos começar a aula de hoje. Vou falar o tema da nossa aula de hoje: características dos seres vivos. Todo ser vivo, ele precisa ter todas essas características que eu listei aqui para vocês nesse slide. Eu vou falar de cada uma delas para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Primeiramente, todo ser vivo, ele precisa ter célula. Então, para a gente dizer que é um ser vivo, ele precisa necessariamente ter célula. Não importa se é uma célula, se são várias células, o importante é que ele tenha célula. Além disso, ele precisa ter uma composição química. O seu corpo, ele precisa ter no seu corpo, né, uma série de substâncias, tais como proteínas, carboidratos, lipídios, água, sais minerais. Então, para a gente considerá-lo ser vivo, ele precisa ter algumas dessas substâncias. Além disso, todo ser vivo, ele tem a capacidade de se reproduzir, de gerar descendentes. Pode ser uma reprodução assexuada, uma reprodução sexuada. A gente vai entender um pouquinho melhor cada uma delas com o passar dos slides. Mas é importante agora, de início, saber que ele tem essa capacidade de se reproduzir. Além disso, todo ser vivo, ele tem metabolismo. Que é o que é o metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dele. Ele vai se alimentar, ele vai respirar. Isso tudo faz parte do metabolismo de um ser vivo. Além disso, a gente vai ter também o crescimento, que faz parte
do ser vivo. Ele tem a capacidade de crescer, tanto o volume da sua célula ficar maior, quanto ele aumentar o número de células. Isso tudo faz parte do crescimento. Nós temos também a questão da evolução, que é a capacidade dele sofrer transformações, que possibilitam ele até mesmo a se adaptar melhor ao meio ambiente que ele está vivendo. E essas transformações a gente só consegue notar depois de milhares de anos. Além disso, temos a reação a estímulos. Todo ser vivo ele vai reagir aos estímulos que estão ali, né, com relação ao meio ambiente que ele está vivendo. Por exemplo, se está muito calor, se está muito frio, ele vai reagir de alguma maneira. Nós, quando estamos em um ambiente que está muito frio, a tendência é que a gente comece a tremer, né? Ou quando a gente está num ambiente que está muito calor, a gente reage da maneira de estar suando. Então, o ser vivo ele vai ter reação aos estímulos. Há como um exemplo também, que tem muita gente que não cita, as plantas. Se você colocar a planta num quarto totalmente escuro e botar uma gretinha com uma luz, ela vai crescer em direção a essa luz, porque para ela é importante a luz. Então, isso é uma reação ao estímulo. Ela está indo em direção aonde tem energia luminosa. Seguindo aqui a nossa aula, eu falei para vocês que todo ser vivo ele tem que ter célula. Mas o que é a célula? A célula é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. E o que isso significa? É a menor parte que vai ter um formato e vai ter uma função. E ela é tão pequena que a gente só consegue ver ela através de um microscópio. A gente não consegue ver a olho nu. E eu coloquei aqui algumas imagens para que a gente possa saber mais ou menos como que seria essa célula. Nessa primeira imagem, a gente está vendo várias bolinhas. Isso tudo são células, tá? É uma imagem, é claro, que foi toda... Colocaram cor, né, para que pudéssemos visualizar melhor, mas ela não é exatamente assim. Nessa segunda imagem, a gente consegue visualizar melhor como a gente vê de fato pelo microscópio. Tá vendo? Nem todas são de fato redondinhas, tem algumas que têm outros formatos, como a gente pode ver aqui nessa terceira imagem. Nessa terceira imagem, a gente vê que as células já são mais cilíndricas, elas já são um pouquinho mais quadradas. Aqui, olha, nessa quarta imagem, a gente já vê um outro formato de célula. E o que a gente entende com isso tudo? Que a célula ela não vai ter um formato padrão, ela pode ter vários formatos. O que vai definir o seu formato é o local onde ela está e a função que ela vai ter. Cada célula vai ter uma função. Um exemplo, a nossa pele. A nossa pele é composta por várias células. E as células que estão na nossa pele têm a função de proteção. E ela vai ter um determinado formato. No nosso sistema digestório, a gente tem outros tipos de células que vão ter a função de absorver os alimentos. E ela vai, por isso, ter outro formato. Cada célula vai ter um formato de acordo com o local que ela está e com a função que ela vai ter. E então a gente tem a teoria celular. O que é a teoria celular? Ela diz pra gente que todo ser vivo é composto de célula. Então, isso a gente já viu no slide anterior e não pode sair da nossa cabeça. Para ser vivo, tem que ter célula. Além disso, ela fala que a célula é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. É a menor partezinha lá que vai ter um formato e vai ter uma função. E ela também acrescenta que uma célula, ela sempre surge de outra célula. Então, uma célula ela não surge do nada. Para que ela possa existir, ela tem que ter vindo de outra célula. Seguindo a nossa aula, as células, elas podem ser de dois tipos. Existem as células que a gente chama de procarionte. Qual é a grande característica dessas células? Elas não
tem núcleo. Não tem núcleo. E isso precisa estar bem claro na nossa cabeça. Célula procarionte não tem núcleo. O que é núcleo? Núcleo é um compartimento dentro da célula que vai guardar o DNA. Se você olhar aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, isso daqui é uma célula procarionte. O DNA é toda essa parte que está aqui em azul, olha. Tá vendo que ele está todo espalhado aqui dentro? Isso significa que ele não tem um espaço só para ele está espalhado dentro da célula. Já na célula na célula eucarionte, qual a grande característica dela? Ela tem núcleo. Se ela tem núcleo, então ela vai ter um compartimento só para o DNA. Quando a gente olha essa imagem aqui, o DNA é essa bolinha azul aqui, ó. Tá vendo? Essa bolinha azul, deixa eu ver se eu consigo circular. Aqui, essa bolinha azul. Se vocês olharem melhor, essa bolinha azul tá dentro de uma parte só dela, tá vendo? Como se fosse uma caixinha. Isso é o núcleo. Então, as células eucariontes, elas têm um compartimento só para o DNA, que a gente chama de núcleo. E quem é um exemplo de ser vivo que tem as células eucariontes? O homem, as plantas, os fungos, protozoários, todos esses seres vivos têm no seu corpo células eucariontes. Já as bactérias são exemplos de seres vivos que têm as células procariontes, que é uma célula o quê? Mais simples, que não tem núcleo. O que eu quero que vocês tenham em mente é que célula procarionte não tem núcleo e célula eucarionte tem núcleo. Só isso, beleza? E eu trouxe aqui para vocês uma imagem para a gente poder entender um pouquinho melhor na nossa cabeça, visualizar como é que seria isso. A gente tem uma única célula. Se a gente juntar várias células, uma do ladinho da outra, se a gente ver aqui nessa imagem, olha, tem uma célula do lado da outra, do lado da outra, do lado da outra. Todas essas células juntas formam um tecido. Vários tecidos juntos formam nossos órgãos. Vários órgãos juntos formam nosso sistema. E vários sistemas integrados estão formando um indivíduo. Beleza? Seguindo aqui a nossa aula. Então, para ser considerado, né, um ser vivo, lembra que eu falei com vocês que ele tem um organismo? Esse organismo, ele é composto, pode ser composto por uma única célula, e a gente chama esse organismo de unicelular. Então, quando a gente fala de unicelular, a gente está falando de um organismo que só tem uma única célula, beleza? E quando a gente fala de um organismo que é pluricelular, ele tem mais de uma célula. Pode ter 10, pode ter 15, pode ter 1 milhão, não importa. Ele tem mais de uma célula. Quem são exemplos disso? Um organismo que é unicelular é a bactéria. A bactéria só tem uma célula no corpo todo. E já as plantas, o homem, são organismos pluricelular, porque eles vão ter várias células no corpo. Nós temos milhões de células no nosso corpo. Então, nós somos pluricelular. Beleza? Seguindo aqui a nossa aula. Um ser vivo, ele vai se reproduzir. Se ele vai se reproduzir, ele pode se reproduzir de duas maneiras. De uma maneira assexuada, que é essa da primeira imagem aqui. A reprodução assexuada é aquela reprodução que ele vai sozinho formar um ser vivo igual a ele. É um clone, né? Vamos dizer assim. Ó, se a gente for olhar essa imagem aqui, o que a gente consegue ver? Aqui a gente tem um ser vivo e ele vai formar um pedacinho dele, ó, vai começar a crescer. E esse pedacinho vai cair no chão, ó. Ele caiu aqui no chão. E esse pedacinho que caiu no chão está formando um novo indivíduo. Esse novo indivíduo aqui é exatamente a esse indivíduo aqui. Ele é um pedaço dele que cresceu. Então, ele é um clone, tá bom? Exatamente um clone do outro indivíduo.
ele tem tudo igual a que o outro indivíduo tem. E já na reprodução sexuada, o que significa ser sexuada? Ocorreu uma troca de material genético. Se ocorreu uma troca de material genético, a gente aumentou a variabilidade genética. Então, vai existir um gameta feminino e um gameta masculino. Eles vão se juntar, vai ocorrer a fecundação e vai formar um outro indivíduo. Esse outro indivíduo ele vai ter metade, né, do material genético da mãe, no caso, né, do gameta feminino, e metade do material genético do pai, do gameta masculino. Então, um exemplo, nós, homens, quando a gente vai ter a reprodução, ela é sexuada. Por que ela é sexuada? Metade do nosso material genético é do pai e metade do nosso material genético é da mãe. Então, a gente tem uma maior variabilidade genética. A gente não vai ter só um material genético, a gente não é clone da nossa mãe ou clone do nosso pai. A gente tem metade e metade. Um cachorro, ele precisa ter o quê? O macho e a fêmea, que vai ocorrer a fecundação, e no momento que ocorrer a fecundação vai formar um novo cachorrinho, que vai ter metade do material genético do macho e metade do material genético da fêmea, beleza? Então, a reprodução pode ser desses dois tipos. O que a gente precisa ter na cabeça? Reprodução assexuada não tem troca de material genético. Reprodução sexuada tem a troca de material genético. Seguindo aqui a nossa aula. A alimentação. O ser vivo ele vai se alimentar. Ele pode ser um ser vivo autótrofo. Qual que é um ser vivo autótrofo? A grande característica é que ele produz o seu próprio alimento. Ele que faz o seu alimento. Quem é um exemplo disso? As plantas. As plantas elas vão fazer um processo chamado fotossíntese. Então, através da energia solar, do sol, elas vão estar fazendo o quê? O seu próprio alimento. Elas não precisam se alimentar de um outro ser vivo. Elas ficam lá paradinhas diante ao sol e fazem o seu alimento. Agora, existem seres vivos que vão ser heterótrofos. Heterótrofos por quê? Eles vão ingerir o seu alimento através de um outro ser vivo. Então, eles precisam se alimentar de um outro ser vivo. Eles não produzem o próprio alimento. Então, um exemplo aqui, a gente tem nós, seres humanos, homens, quando a gente vai se alimentar, né, fazer alguma refeição, a gente precisa estar ingerindo um outro ser vivo. Eu tô comendo uma galinha, eu tô comendo uma carne, um bife, a gente está comendo um alface, que não deixa de ser um outro ser vivo, que é uma planta. Então, a gente está necessariamente ingerindo o alimento porque a gente não produz o próprio alimento. Beleza? Então, a grande diferença do autótrofo para o heterótrofo é que um produz o próprio alimento, que é o autótrofo, e o heterótrofo não produz o próprio alimento. O metabolismo. Todo ser vivo ele vai ter um metabolismo. Esse metabolismo ele pode agir de duas maneiras. Ele pode ser um metabolismo que vai ocorrer partes, né, catabolizando, catabolismo, e o anabolismo. O catabolismo, como é que a gente vai gravar isso? É a quebra de substâncias. Um exemplo, a digestão. Quando a gente pega lá um alimento, seja ele qual for, e começa a mastigar esse alimento, o que a gente está fazendo? A gente está quebrando ele em partes menores para que a gente possa absorver. E já o anabolismo é quando a gente vai fazer o quê? A produção de substâncias. É a gente pegar uma substância pequena e transformar ela numa substância maior no nosso corpo. E o que eu fiz aqui para a gente poder gravar isso e não esquecer mais? Eu coloquei uma foto de dois homens, né? Um pouquinho mais forte, o outro um pouquinho mais magrinho.
para a gente poder lembrar. Quando a gente vai para academia, o que, que a gente quer fazer? Eu quero anabolizar, eu quero crescer. Tanto que tem muita gente que toma anabolizante. Isso significa o quê? O anabolizante ele vai agir no seu corpo para aumentar, né? Aumentar a velocidade da produção de substâncias. Que substância seria essa? A nossa massa muscular. Então, toda vez que eu estiver falando de anabolizar, é você produzir substâncias. É isso que eu quero que vocês gravem na mente de vocês. Anabolizar é produzir substâncias, é aumentar de tamanho, né? É aumentar, produzir substâncias. E catabolizar é você fazer o quê? Quebrar substâncias. É você diminuir de tamanho, vamos dizer assim. Tá bom? Então é isso que eu preciso que vocês entendam e tenham em mente. São conceitos básicos que vão permitir que vocês entendam as próximas matérias que a gente vai dar nessa disciplina. Então, esses conceitos que eu dei aqui para vocês, um indivíduo é autótrofo. Você já tem que ter em mente o que significa um autótrofo. Um indivíduo ele se reproduz de maneira sexuada. Você já tem que ter na sua cabeça o que é se reproduzir de maneira sexuada. São conceitos que vão servir como base para a gente entender as próximas matérias que estão por vir, tá bom? E aí a gente encerra com esse slide, a gente encerra a aula de hoje.